Olá, colegas de todo o Brasil, bom dia! Hoje é sexta-feira, 18 de janeiro de 2013. Em São Paulo, são 10 horas e 1 minuto. Hoje nós estamos com um tema bastante interessante para a gente discutir aqui com o nosso convidado de hoje. Falando em dia 18 de janeiro, hoje é um dos dias que se comemora mundialmente o Dia do Riso. Ai, que bacana! Só que eu não posso rir muito porque eu estou, com a minha garganta meia ruim. Então vamos entender um pouquinho sobre o Dia do Riso, que nem eu sabia, que não é a internet, né, minha gente? Comemora-se o Dia Mundial do Riso. Olha, tudo começou no ano de 1995, quando um médico indiano, Madan Kataria, resolveu fundar o primeiro Clube da Risada, como método terapêutico alternativo para os seus pacientes. De lá para cá existem mais de 800 clubes dos gêneros espalhados pelo mundo. Há 3 anos, o Dia do Riso foi institucionalizado em todo o mundo. Somente na Alemanha existem 25 clubes que se reúnem pessoas dispostas a dar boa gargalhada. Olha só que maravilha, hein? A vida é boa quando a gente pode gargalhar, não é verdade? Rir é a melhor coisa que tem, uma das melhores terapias. Só lembrando ao colega que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira, 18 de janeiro de 2013, na próxima sexta-feira, dia 25 de janeiro, aqui em São Paulo será feriado. Então não haverá o programa Cresce Esclarece. Então nós vamos apresentar na outra sexta-feira, naquela terceira questão que ganhou a enquete. É sobre o que acontece com o pseudo-corretor, ok? Então vamos ao tema de hoje, corretor de imóveis, onde estou errando sem faturar? Para nos explicar esta questão, desta técnica, desta modalidade, desta mudança de atitude, nós estamos com um colega aqui muito especial, que é quando eu falo colega, porque ele também é corretor de imóveis. É o Renato Duarte, consultor imobiliário. Inclusive, ele é bacharel em Direito. Em nome do presidente do CRES São Paulo, em nome de todos vocês, colegas que nos acompanham nesta manhã, de toda a diretoria do CRES, Renato, nosso muito obrigado e bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigado a todos. Então, vamos ver o que nós podemos. A partir deste momento, já fica aberto as perguntas. Colega, dê uma olhada no seu visor ali, fale conosco. Por ali você pode encaminhar a sua pergunta. É legal se você mandar a cidade que você está mandando a pergunta, tá bom? Então vamos, uma das primeiras questões que eu acho fundamental, nessa que eu vou perguntar ao nosso colega Renato, é a questão do modo de atuação. Renato, eu, nas minhas conversas com os colegas, normalmente, eu coloco o corretor de imóveis em 2 situações. Eu chamo alguns assim, você é um verdadeiro profissional, você atua com profissionalismo. Então, por que eu chamo ele desta maneira? Porque esse profissional é aquele que vai em busca de aperfeiçoamento, ele detém a informação, ele cria metas, ele tem objetivo, ele cumpre a legislação. Por exemplo, Lei 6.530, para se vender o imóvel, captar o imóvel, precisamos tirar a autorização. Está na nossa lei. E esse profissional, normalmente, ele fatura todos os meses. Aí eu costumo dizer o seguinte, existem aqueles também que são corretores de imóveis, mas eles atuam como amadores. Aí eu digo assim, ele cumpre com o seu dever de cidadão. Ele sai de casa para trabalhar como qualquer cidadão. Só que ele não tem meta, ele não tem objetivo, né? Ele aguarda por muitas vezes o cliente cair de paraquedas, cair do céu, como a gente diz no nosso jargão. Então ele não vai em busca de aperfeiçoamento. Ele acaba trabalhando por um percentual abaixo. Ele infringe o nosso código de ética por desconhecimento, por não deter a informação. Então, eu queria te perguntar o seguinte, eu, quando comento isso, eu estou errado, parte errado, eu estou certo? Gilberto, eu acho que você está certo na sua observação.
Não existe hoje espaço para amadorismo, não tem possibilidade do corretor ter sucesso trabalhando de uma forma como você explicou no seu segundo item, de uma forma amadora. O corretor, ele primeiro precisa entrar no mercado imobiliário de forma correta, sabendo de fato qual é a profissão, quais são as responsabilidades, quais são os direitos do corretor de imóveis. E não existe hoje espaço para esse amadorismo. Não tem mais. Hoje a concorrência é muito grande, a estrutura imobiliária ela é muito semelhante em todas as empresas, né? O diferencial, de fato, é o serviço, né? É a capacidade de atendimento, é a capacidade realmente do corretor compreender as necessidades do cliente, trabalhar com meta, trabalhar com planejamento financeiro, um planejamento intelectual também, que é fundamental quando a gente fala, por exemplo, planejamento, tirar o Cresce da forma correta, cursos de especialização, planejamento financeiro para que ele possa ter disponível recurso suficiente para que ele possa trabalhar de forma adequada. Então esse amador realmente hoje ele não tem mais espaço no mercado. Infelizmente esta é a grande realidade. Então veja, quando a gente nas minhas viagens pelo estado de São Paulo, às vezes eu costumo falar disso. Eu até às vezes falo até meio bravo com os colegas, principalmente com aqueles que vão trabalhar no empreendimento por 0,85. Eu costumo dizer, eu, Gilberto Iog, pelo conhecimento que eu tenho, eu jamais vou trabalhar por esse valor, porque eu sei qual é o meu valor. Porque ninguém vai me valorizar se eu não auto me valorizar, certo, colega? Mas também existem muitos colegas que eles deixam de faturar e eles não conseguem detectar onde é que eles estão errando. Tem alguma técnica para dar uma dica para eles sobre isso? Olha, onde está errando é um pouco complicado a gente falar ou eu passar apenas uma informação, né? Eu acho que é um conjunto de fatores, na verdade, que a gente tem que observar. O primeiro, na realidade, na minha opinião, é com quem você está trabalhando. Como você entrou no mercado imobiliário? Qual é a estrutura? Você tem computador, todas as empresas têm, mas aquele para qual você está trabalhando te formou corretor? Você é corretor de fato? Tem o Cresce, estudou, fez o curso de TTI, né? Estudou as 9 matérias que são necessárias para a obtenção do certificado? Então, se especializa, vem até o Cresce, vai até a Quarta Nobre. Eu acho que é um conjunto, na verdade, Gilberto, não é só um item, mas principalmente com quem eu estou trabalhando, porque muitas vezes a pessoa entra no mercado e aquele para qual ela trabalha não dá nenhuma instrução, simplesmente pede para ir a campo, captar, mas não ensina a fazer a captação, pede para atender o cliente, mas também não ensina como atender de forma correta, e aí o corretor acha que está trabalhando de uma forma segura, correta, e fica nesse fio da navalha, não consegue vender, e também não consegue identificar o porquê. Aí ele fica na famosa lei do achismo. Eu acho que eu estou certo, mas você está errado. Enfim, o que o Renato está nos explicando tem uma grande lógica. Aí vem essa questão, nós estamos no século XXI, eu costumo dizer que nós estamos no mundo moderno, no mundo globalizado, no mundo que sai na frente quem detém a informação e quem está atuando informatizado. Quando a gente fala informatização, minha gente, não é dizer que eu tenho um notebook, um microcomputador, que eu estou informatizado. Tem que estar ligado no mundo. Eu fecho o meu escritório, mas o mundo tem que estar vendo a minha mercadoria lá dentro. Isso aí é o mundo globalizado de hoje. Aí eu digo o seguinte, Renato. A nossa atividade profissional ela oferece um leque de serviços em que a pessoa pode vender, alugar, administrar, ser um avaliador, ser correspondente bancário. O profissional de hoje, ele teria como abraçar tudo ou seria mais importante ele tentar detectar o que ele mais gosta de fazer e dentro desse leque ele escolhe 2, 3 atividades para prestar um bom serviço? Seria o correto? Eu acho que a especialização é o futuro, na verdade, da profissão. Uma imobiliária, ela pode prestar alguns serviços diferenciados. Pode fazer locação, pode trabalhar com venda, pode ter um setor de lançamento. Mas para cada área dessa, dentro de um escritório, tem que ter pessoas capacitadas para aquilo.
O corretor de locação é corretor de locação. Apesar dele ter autonomia, ele poder fazer uma venda, mas ele tem que se especializar em venda. O corretor de venda, ele tem que se especializar realmente nas vendas que ele tem para fazer. Porque são mercados, são situações, podem parecer muito semelhantes, mas cada um tem uma característica muito específica. Eu acho que a especialização é o caminho para que o corretor tenha sucesso. Não dá para abraçar o mundo, sabe? Você tem que ver de uma forma globalizada, mas tem que centralizar em alguma coisa. Olha, Renato, vamos trocar uma ideia que é um comentário assim meio forte no mercado imobiliário que a gente costuma ouvir, principalmente aqui em São Paulo. Acredito eu que é em todo o Brasil, porque o Brasil hoje é um canteiro de obras. Vamos falar um pouquinho sobre aqueles colegas corretores que atuam nos empreendimentos, é mais conhecido como plantonista. Hoje as empresas, elas não detêm a exclusividade para vender aquele empreendimento. Aí de repente comparece lá 100, 200 corretores, que eu já vi isso, e fazem sorteio. E, na minha opinião, isto é um absurdo. Eu que trabalhei 22 anos com lançamento, eu tinha exclusividade do empreendimento. Tudo bem, era uma outra época, né? Aí eu pergunto, e o corretor sujeita a tudo isso? O que você teria assim de comentar ao colega que às vezes ele não é sorteado, ele vai lá para o empreendimento, não pode trabalhar, uma coisa meio desagradável. Conselho a gente podia dar para esse colega, o que ele deveria fazer? Mudar de criar uma outra especialidade, ver o que ele gosta, o que a gente pode ajudar esses colegas? Gilberto, essa é uma questão muito delicada e eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu acredito que a forma com que os plantões são realizados hoje, principalmente em São Paulo, está totalmente errado. Você tem uma quantidade e sem qualidade. Os corretores vão sem nenhum preparo para o plantão de vendas e muitas vezes com apenas um meeting, uma apresentação, um oba-oba, uma brincadeira para expor um produto. Chegando lá, eles não têm conhecimento, sabe, de como apresentar, de como entender a necessidade do cliente, enfim. E aí fica esperando um rodízio, esperando a sua vez de atender. E muitas vezes, num plantão com 100 pessoas, como eu também já vi acontecer, entram 6, 7 clientes. Então, quer dizer, o corretor passa o dia todo na expectativa de ter um cliente que nunca vai acontecer. Então, muitas empresas fazem o que eu acho pior, manda o corretor ir para o farol para fazer uma panfletagem, o que eu acho, sabe, um absurdo isso, sabe? Isso devia ser realmente proibido e os corretores não devem aceitar esse tipo de trabalho. Existe uma forma, sim, de você prospectar o cliente, de prospectar o cliente da forma correta, abordar, fazer a visita, mas isso, infelizmente, as empresas não ensinam, sabe? E elas não estão preocupadas com isso, porque algumas empresas com 2.000, 3.000 corretores, colaboradores, talvez, plantonistas, sabe? Querem ganhar pela quantidade e não pela quantidade. E às vezes, Gilberto, uma outra coisa, o incorporador também, ele devia observar isso. Eu quero no meu plantão 20 pessoas para atender os meus clientes, mas eu quero corretores com qualidade de atendimento, eu quero que a remuneração desse corretor seja uma remuneração adequada para que ele possa vender o meu produto e levar o meu nome com qualidade para o mercado. E isso também não tem essa preocupação, eu não vejo isso entre os incorporadores. Então vira aquele oba-oba, né? Muitas vezes até com brigas, enfim, né? E o resultado, que é o importante, nunca acontece. É desagradável. Nós temos uma pergunta aqui da nossa colega Creuza, aqui de São Paulo. Ela diz assim, o corretor amador, a imobiliária tem que ajudar esse corretor a ser ativo? Olha, Creuza, a imobiliária tem por obrigação, quando ela contrata uma pessoa, a dar recursos para que ele possa trabalhar. Mas ela não tem a obrigação, no meu ver, de custear, por exemplo, um curso de TTI. Pode até ajudar, mas o corretor também, ele precisa realmente buscar conhecimento, buscar especialização. Por exemplo, no Cresce, todas as quartas-feiras, tem uma palestra que é a Quarta Nobre. Hoje você tem no próprio site do Cresce episódios gravados, palestras gravadas, cursos, que isso faz com que o corretor seja um corretor de fato melhor, né? Nós temos aqui o nosso colega, o Celso Olivo, diz assim, a respeito da autorização para negociar o imóvel
Eu só aceito ofertar o imóvel após o cliente assiná-la. Conclusão, não tenho nenhum imóvel para vender. O que você sugere, já que o corretor está obrigado por lei e o cliente não? Antes de você responder, eu queria só fazer um comentário a respeito aqui para o nosso colega Celso Olive. Do seguinte, ele diz que não tem autorização, não tem nenhum imóvel para vender. Muito bem. Se você fizer uma captação verbal sem a autorização, você pode. O problema é que você não pode divulgar esta mercadoria. Você não pode colocar uma placa, você não pode anunciar ela, né? E você vai correr um grave risco de que, se no meio do caminho acontecer algum problema, né, você vai ser prejudicado por essa questão. Mas vamos ver se a gente pode ajudar o colega Celso, porque ele está com uma certa dificuldade em pegar essa autorização. Aí seria uma questão mais de relações humanas. Isso. Que você é bom nisso também, que eu sei. Vamos lá. Celso, o importante é você primeiro fazer uma análise. Se passando pelo vendedor do imóvel, por que ele te daria uma exclusividade ou uma autorização? O que você oferece para ele de diferente que o mercado não está fazendo? Sabe? Quais são as suas características de fato? Onde você vai investir? Que tipo de mídia você vai fazer? Qual é o tipo de serviço que você vai prestar para essa pessoa? Porque existe hoje uma concorrência muito grande no mercado. E, infelizmente, de uma forma nivelada, até não pejorativamente, mas nivelando por baixo, porque se todo mundo aceita essa situação, por que o proprietário vai passar para você? Então, qual é a minha sugestão? Primeiro, essa análise. E outra, quando você fizer uma prospecção desse tipo, primeiro, ofereça o seu serviço de uma forma diferenciada. Mostre para o proprietário do imóvel que você vai fazer alguma coisa que os outros não estão fazendo, que você vai trazer benefício, que te passar essa autorização ou te passar uma exclusividade vai ser um benefício para esse proprietário. Que ele vai ter um corretor especializado, que ele vai ter um atendimento diferenciado, que ele vai ter clientes pré-selecionados para que ele possa ser atendido, com o perfil do imóvel dele, que você vai anunciar esse imóvel em X portais, que você vai colocar numa revista, num jornal. Por que ele vai te oferecer uma exclusividade se a gente não vai fazer absolutamente nada? Esse eu acho que é o pensamento. De fato. Agora, a questão da autorização da nossa lei, viu, Celso? A Lei 6.530 é uma autorização. Isso quer dizer o seguinte: você vai captar esse imóvel devidamente autorizado por escrito desse proprietário. Isso não quer dizer que ele não possa pegar esse imóvel. Também dá para outros colegas, não é uma exclusividade. É uma autorização. A nossa lei diz da autorização, não diz da exclusividade. Tá certo? Então, uma simples autorização em cumprimento da Lei 6.530, eu acho que, se não me falha a memória, é o artigo 3º. Você dá uma olhadinha na legislação, mas acho que é o artigo 3º. Então, a autorização é para preservar a gente de certos problemas futuros, né? Não é só a questão que, eu vou ter que fazer esse trabalho de pegar autorização, é para a gente se preservar de problemas futuros. Vamos fazer assim, dar um exemplo aqui. Nós pegamos as pessoas e levamos na casa de outros, né? É verdade? Que está querendo vender, o cliente precisa visitar. Quem é esse nosso cliente? Será que esse cliente, ele não é uma pessoa mal intencionada? Mais para frente ele vai voltar sozinho e tentar assaltar a pessoa, coisa parecida? Aí quem levou esse cliente? Você tem o cadastro desse cliente? Você tem autorização desse proprietário? Na hora H o proprietário vai dizer, mas eu não te autorizei, aí fica, né? Eu disse, eu não disse, não tem documento. É o que o Viana sempre costuma dizer. Colegas, precisamos trabalhar documentado para não termos problema. Porque na hora do vamos ver, documento é a prova do negócio. Entendeu, Celso? Não é que você não precisa. Se você não consegue, então você pode até pegar, vai. Vamos arriscar, vale a pena, não vale? Essa é uma análise sua como corretor de imóvel, ok? Mas aquilo que o Renato acabou de explicar, eu acho que você vai ser um cara bem sucedido. Beleza, Celso? Então vamos continuar aqui. Normalmente no jargão popular que se diz, vamos correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro não vem até nós, né? Aí, de repente, eu trabalho numa determinada região, Renato, pinto um negócio numa região até um pouco meia longe, eu não conheço direito aquela região,
pode ser uma área industrial, não entendo bem da área industrial. Está correto eu me responsabilizar em trabalhar essa área? Ou seria melhor eu buscar um colega da região, fazer uma parceria, ele entende mais do que eu? Como é que você diria isso para o nosso colega? Porque eu acho que na época de hoje não dá para ficar tirando no escuro. É isso mesmo. Você já acabou de dar a resposta, inclusive. Não dá para ser generalista, não tem essa possibilidade. A gente tem que ser especialista numa região ou um tipo de trabalho. Por exemplo, um corretor de lançamento, ele está tão focado em lançamento que se ele pegar um imóvel pronto, um imóvel de terceiros, provavelmente ele vai ter dificuldade em vender. Um corretor que atua, por exemplo, hoje em São Paulo, eu sei que a gente está falando para outras cidades também, mas São Paulo, um bairro como Higienópolis, como Moema, são bairros distintos, ele não é o mesmo perfil de cliente, não é a mesma característica arquitetônica, apesar de todos estarem na mesma classe social, são coisas completamente diferentes. O ideal, na verdade, é a parceria. São colegas se respeitando, sabe, um atendendo o cliente do outro e somando com isso. Porque quando você está dividindo, na verdade, você está ganhando. Essa é a grande sacada da corretagem. É o que se diz, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Olha que interessante, hein? Então, a parceria realmente é uma questão do mundo moderno, minha gente. A parceria, não tem como a gente evitar isso. Mas, infelizmente, ainda tem alguns colegas nossos que você liga para ele e diz assim, eu não divido com ninguém. Ele fica com a mercadoria lá encalhada, né? Não é? Eu acho que a parceria é o melhor negócio. Não tem essa, porque normalmente o cliente entra nas nossas imobiliárias, é muito difícil a gente ter a mercadoria que ele quer, porque a mercadoria que ele quer está no vizinho. Então é por isso que nós precisamos buscar. E o cliente, ou ele entra em escritório errado, não dá para entender esse mercado. Mas é assim que funciona, na prática é assim. A gente normalmente não tem a mercadoria. Aí o corretor se preocupa em pegar nome e telefone. Se for pegar, se comprometer, é para trabalhar. Senão você vai estar queimando o seu nome, queimando o nome de muitos colegas. Eu já estive no corretor tal, mas ele nunca me ligou. Então eu não quero mais falar com o corretor, vou procurar direto proprietário. Então isso não é bom. Então nós precisamos sim, a classe tem que estar unida, trabalhando de uma maneira forte, fazendo aí os 50 da vida dentro do nosso linguajar, para que esse mercado, de fato, possamos atender o nosso cliente. Nós estamos de um lado e os clientes de outro. Nós precisamos nos unir para poder atender essa clientela que nos procura. E uma coisa muito interessante também, que eu não vejo isso, não só na nossa área de corretagem, viu, Renato? Mas o povo brasileiro em si, eu noto que não faz esse tipo de questão que nós vamos ter agora. Por exemplo, planejamento econômico, profissional e familiar. Não se tem esse tipo de planejamento. Então, se um corretor quer ser um profissional, ele tem que ter planejamento. Vou dar um exemplo prático assim. Eu recebi R$10.000 de honorários. Então, dentro do meu planejamento, olha, 10% eu vou colocar na poupança. 5% eu vou encostar esse dinheiro para mim fazer um curso, que eu preciso fazer um curso para me especializar em alguma coisa. Então, eu vou buscar esse numerário. 10% eu vou guardar para mim poder trocar o meu veículo ou comprar o meu veículo. 75% para mim poder me manter com a minha família. Então, eu tenho que ter esse planejamento, né? Planejamento profissional e familiar. Eu acho que para se obter sucesso, a pessoa também tem que estar determinado nesta questão, Renato? Sem dúvida. Eu tenho uma apresentação que é como ingressar no mercado imobiliário de forma segura. E em certo momento eu falo sobre o planejamento intelectual, planejamento financeiro e planejamento profissional. Se você não consegue se planejar adequadamente, principalmente numa profissão como a nossa, que nós trabalhamos com comissionamento, não é verdade? Sabe? Então fica realmente muito difícil você ter sucesso, porque você às vezes não terá recursos para continuar o seu trabalho. Então tem que se planejar. Sem planejamento fica difícil. Você ganha, gasta, não sabe nem como gastou às vezes. Mas o gostoso é a gente ter dinheiro guardado na poupança. Viu? Nossa, isso dá uma tranquilidade. É uma delícia, a gente se sente trabalhando, se sente assim, ganhando, faturando. Né? Se todo mês a gente encostar um pouquinho, é legal. Vale a pena porque isso ajuda muito a nossa parte psicológica quando a gente sai para trabalhar, ok? Agora vamos fazer uma pergunta aqui ao nosso amigo Renato.
para que você possa dar algumas dicas de ferramentas indispensáveis para o corretor moderno. Todas as ferramentas, né? Na verdade, o corretor hoje ele tem que estar antenado, ele precisa realmente ter um bom aparelho, um bom notebook, um iPad. Hoje as ferramentas são mais acessíveis que 10, 20 anos. Antigamente você trabalhar com uma máquina fotográfica digital era uma coisa praticamente impossível, e hoje não existe um celular bom sem uma máquina acima de 10 megapixels. Os sites, por exemplo, hoje você tem algumas empresas que te atendem, te montam um site de uma forma até gratuita ou muito barato, né, com uma mensalidade pequena, inclusive com um banco de dados por trás disso para que você possa manter os seus imóveis. Mas tem que ter sim um bom computador, uma boa máquina fotográfica. O corretor não pode visitar um imóvel hoje sem ter uma máquina fotográfica, não tem jeito, sabe? Um celular, de preferência hoje um celular onde você possa receber os seus e-mails praticamente imediatamente, para que você não perca negócio, né? Os anúncios, hoje você tem diversos portais, e o resultado dessa mídia também vai diretamente ou para o seu tablet, ou diretamente para o seu computador, ou para o seu telefone celular. Então você tem que ter todas essas ferramentas em conjunto, mas saber utilizar também, não só ter. Não adianta nada, né? Na verdade, essa é a realidade. Agora, Renato, nós já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu queria te fazer uma colocação aqui. Gostaria que você desse assim um tipo de uma dica. Aqueles corretores que não estão faturando satisfatoriamente bem como ele gostaria. Dá uma dica para esse colega, para a gente aí. Claro. Bom, primeiro, veja, para um pouquinho o seu trabalho, veja a forma que você vem atuando, quanto tempo você está fazendo a mesma coisa e colhendo o nada que você está colhendo, né? Não existe a possibilidade de você colher coisas diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Não dá, né? Então você tem que mudar um pouco o seu sair dessa zona de conforto, tá? Outra coisa que eu penso, dá uma olhada na sua empresa. Se você trabalha numa imobiliária, vê com quem você estará trabalhando. É fundamental que você esteja do lado de alguém que invista na sua formação, que te ajude, que te oriente. Um advogado precisa de 5 anos para se tornar bacharel e prestar uma prova na OAB para ser advogado. Não dá para ser corretor da noite para o dia. Tem um caminho muito grande para seguir, sabe? Você precisa se especializar, você precisa realmente buscar cursos de todas as formas, no conselho. Você pode fazer um curso de matemática financeira, que você vai precisar, de HP, de fotografia, enfim. Você tem que realmente buscar ferramentas, principalmente intelectual, de uma formação para que você possa ser diferente no mercado, né? Porque hoje o que vale, na verdade, é o serviço. E os serviços são feitos por pessoas e não por equipamento. Se você não for diferente, você vai fazer parte do lugar comum. Bom, colegas, eu queria já agradecer aqui, de antemão, muitos colegas aqui da cidade de São Paulo que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Nossos colegas lá de Altinópolis, Americana, Américo de Campos, Arujá, Avanhandava, Bagé, Rio Grande do Sul, né? Bagé, Rio Grande do Sul, Barueri, Bauru, Boituva, Campinas, Campo Grande. Eu estive na terça-feira em Bauru ministrando o treinamento de Casa Paulista a todos aqueles que nos acompanham nesta manhã. O meu muito obrigado pela recepção, também os colegas que participaram ontem do treinamento de Casa Paulista aqui em São Paulo. O meu muito obrigado pela maneira de vocês me receber nesse treinamento, que é importante, né? Boituva, Campinas, Campo Grande, Mato Grosso, né? Catanduva, Cotia, Espírito Santo do Pinhal, Guaíra acho que é fora de São Paulo, né? Guaratinguetá, Guarujá, minha cidade vizinha, Guarulhos, Jacareí, Jaú, Limeira, Lins, Marília. Falando em Marília, no dia 31, vou estar aí em Marília, ligue lá para a delegacia, fazendo o treinamento do Casa Paulista a todos os colegas aí da região de Marília. Vamos lá, Marília, Mirassol, Mogi das Cruzes, Orlândia, Paraguaçu Paulista, Peruíbe, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Rio Claro, dia 21, no Presidente Viana vai estar fazendo uma palestra aí em Rio Claro, às 15 horas.
Santa Gertrude, Santo André, Santos. Quando fala em Santos, não posso esquecer de dar um abraço na Vera, né? São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, que está comemorando aí mais um aniversário, né? Com a apresentação lá na praia. Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Suzano, Taubaté, Valinhos, Valparaíso. A todos vocês, colegas que nos acompanham, muito obrigado. Não basta, eu sempre digo, não basta você nos acompanhar. O mais importante, dá essa dica para o seu colega. Se ele perdeu alguma oportunidade, a gravação está lá no Cresce Esclarece. Você pode baixar no seu computador. Beleza? E hoje nós já estamos finalizando. Eu queria agradecer aqui ao nosso amigo Renato pela dica que ele veio nos trazer, né? Essa orientação maravilhosa que ele explicou a todos nós, se tivermos algum tipo de problema, qual é a melhor saída, tá? Então, eu queria que você dissesse as suas considerações finais aí a todos os internautas de hoje. Tá certo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, pelo Cresce, né? O conselho. E só uma última dica, gente. O importante, na verdade, é buscar realmente profissionalismo, buscar reconhecimento no mercado, mas de uma forma onde você se mostre, de fato, um profissional diferenciado. E esse diferencial você só consegue cuidando da sua estrutura, como eu posso dizer, da sua estrutura intelectual. Sabe, se você não investir no seu conhecimento, se você não investir realmente nesse quesito, nesse trabalho, sabe, infelizmente na nossa profissão, os que vão acabar ficando para trás. Recebemos aqui mais um e-mail. Rosana, grande Rosana, olha o que ela diz aqui. Estou adorando esta palestra, tenho aprendido muito com a TV Cresce. Minha pergunta, na última imobiliária que trabalhei, eles cobram muitos os plantões, chegando a fazer de 3 ou mais ou menos, na semana. Sou corretor de imóveis de terceiro, fiz o curso superior de negócios imobiliários, parabéns Rosana, isso é bom, mas quando o gerente descobre que tem o curso superior, começa a ficar difícil a convivência, a famosa ciumeira que existe, né? O gerente fica com ciúmes, acha que aquela pessoa vai tomar o lugar dele. Aí começa a confusão, é assim que funciona, né, Rosana? Eu sei muito bem disso. Aí, hoje estou em casa, analisando a possibilidade de trabalhar sozinho. Vejo muitos corretores amadores, sem credenciamento. Aí não é bem assim. Para ser corretor tem que estar credenciado, então seriam os pseudo-corretores, né? Seriam aqueles que exercem a atividade sem o ser, né? Que infringem a legislação, sem informação, trabalhando do seu lado. Olha, trabalhando do seu lado, então isso, o grande erro aí é dos donos da imobiliária. O dono da imobiliária não pode contratar essas pessoas. Então o erro já começa dentro da nossa casa, né? Então isso atrapalha muito para quem tem maiores informações. Obrigado, estou adorando a palestra. Nós é que te agradecemos. Agora, quanto a essa questão de você trabalhar como autônomo, assim dizendo, você é uma profissional liberal. Eu acredito que se com essa sua força de vontade, eu acho que você deveria sim trabalhar sozinho, até montar uma imobiliária pequena. Né? Hoje nós podemos montar uma imobiliária pequena como empresário individual, né? Com um custo bem mais barato, você também paga menos imposto de renda nos seus faturamentos, certo, Rosana? Então, eu acho que esse é o caminho. Continue nos acompanhando sempre e aproveite todas as dicas que o Cresce Esclarece vem trazendo a todos os corretores do Brasil e também até os corretores de fora, que às vezes estão conectados conosco. Minha gente, chegamos ao final dessa sexta-feira, 18 de janeiro de 2013. Hoje é Dia Mundial do Riso. Então vamos gargalhar com todo o faturamento que a gente tiver neste final de semana. Eu vendi um imóvel, então vamos rir. Sorrir é bom e vale a pena. Vamos chegar em casa sorrindo. A esposa vai dizer, ué, tá alegre por quê? Hã? Teu time ganhou? Eu falei, não, acabei de vender um imóvel, mulher. Olha que maravilha. Tá bom, gente? Boa sexta-feira, bom final de semana, né? Próxima sexta-feira não haverá o Cresce Esclarece. Então até a próxima oportunidade. Abraço forte, sucesso. Tchau, colegas.